taken nostalgia night on the capsule shine. Why don't you take your place? Oi, vocês estão bem? A gente vai falar sobre narração. Havia um tempo, um certo escritor chamado Humberto Eco dizia que o texto é uma máquina preguiçosa da qual o leitor tem que ir atrás para tentar entender. Aí ele dizia que a gente, para conhecer um texto, ele usava uma metáfora de passear no bosque. A gente tinha que passear no bosque. Digamos que se a gente passeia no bosque, o narrador, ele pode ser o cara que apresenta para você onde estão os bosques. É quase como se fosse um guia turístico. Ele pode ser o guia turístico. Ou ele pode ser aquele amigo perdido que diz para você para ir em certo lugar, só que ele não sabe exatamente como ir em certo lugar. Aí você fala, não, olha para o Google Maps. E aí, bom, muitas vezes ele não sabe ler um mapa, que é o meu caso, e aí ele faz você ficar mais perdido do que exatamente achar o lugar onde você precisa ir. Ou o narrador pode ser um apresentador de documentário, onde você acredita exatamente onde tem que ir, mas na verdade ele está te enganando com um bilhete premiado. O narrador ele pode te ajudar a ir para os lugares, ou ele pode te atrapalhar, porque o narrador não necessariamente tem a ver com o autor. Essa é uma própria diferenciação que o Humberto Eco faz entre a diferença do autor modelo e do narrador. O narrador está lá para contar uma história. Ele faz parte das regras do jogo. Ele não é o autor. Pedro gostava tanto de fumar que não sabia que morreria disso. Cuidado. Cigarro mata. É muito perigoso você acreditar que a narração de terceira pessoa é mais impessoal do que a narração de primeira pessoa. A narração ela pode se basear na ação ou no discurso. E narração de terceira pessoa é uma escolha do escritor, muitas vezes para dar o ar de impessoalidade que ele quer. E a narração de primeira pessoa, muitas vezes, é para dar um ar de pessoalidade, de eu e você somos amigos, e você confiar no que eu tô falando, porque o que eu tô falando é verdadeiro e eu vivi isso. São estratégias de jogo para fazer com que o leitor se interesse pela forma com que o autor tá contando a história. Essa história de que a terceira pessoa passa a ser mais confiável do que a primeira pessoa é só retórica. Não confie. Aliás, isso tá em muitos produtos culturais. Isso tá em reportagem de jornal, isso tá numa conversinha que você tem, isso tá num livro que você escreve ou num livro que você lê. O narrador é um dos recursos mais antigos, assim, da escrita e, ao mesmo tempo, é um dos recursos que está presente em muitas conversas cotidianas. Você já contou a história do amigo seu e muitas vezes, quando a gente fala mais do Pedro, a gente está falando da gente. Tive um sonho muito doido. Tava no meio de uma fumaça. Acordei voando na fumaça que eu tava soltando. Eu não sei se eu dormi no meio do cigarro. Só sei que quando acordei, tava no meio do cigarro. Tinha acabado todos os maços. Quando você pensa numa história sem narrador, ela é de um jeito. Quando você pensa numa história com narrador de terceira pessoa, ela é de outro jeito. Quando você pensa numa história de narrador de primeira pessoa, ela é de outro jeito. O que muda muitas vezes a história é a forma como você conta. Você pode ter a mesma história, mas a forma como ela é contada, ela se modifica aos olhos do leitor. Uma história pode ser uma história de terror para uma pessoa, ou uma piada para outras.
Tudo vai depender de como esse narrador vai dar o tom para essa história, de como será ambientada, de que maneira ela será, quais fatos serão primeiros contados, quais fatos serão deixados de lado e serão omitidos. O narrador, na maioria das vezes, ele pode ser o personagem da história, como tem vários narradores personagens, os próprios livros do Machado de Assis. O Dom Casmurro é um personagem da história diferente do Bentinho, né? Uma coisa é o Bentinho, outra coisa é o Dom Casmurro. O Dom Casmurro foi um apelido que o poeta do metrô deu ao Bentinho, porque ele era muito taciturno, muito sério e muito sisudo. Aí um poeta do metrô chamou ele de Dom Casmurro. E aí um belo dia Dom Casmurro resolveu contar a sua história, que foi supostamente traído pela Capitu, e dessa forma meio que apresentar como é que ele foi educado para aprender suas emoções e seus sentimentos. E aí ele fica horas da sua vida escrevendo como foi, como ele descobriu que ele foi traído pela Capitu. É uma história que tem muito viés, e é contada a partir do ponto de vista dele, que ele acredita realmente, e ele utiliza argumentações. Podem ser argumentações esquisitas, mas são argumentações. Ele escreve com objetividade a sua história. E esse é o problema. E por isso que é fácil de ser enganado. Naquele dia, Pedro acordou estranho e foi fumar um cigarro. A fumaça se espalhou em cima da cabeça. Ele foi correr atrás para tentar pegar a fumaça se confundiu com seus pensamentos. Seus pensamentos se espalharam. Ele não sabia mais o que era fumaça e o que era pensamento. Agarrou um, tentando pegar com firmeza. Foi tentando se agarrar em cada fiozinho de fumaça. Não sabia mais se era fumaça ou se eram seus pensamentos. A gente precisa entender a estratégia que o autor está querendo colocar com o seu produto, com o seu livro, com o seu conto. E entender muitas vezes de onde está vindo essa estratégia, essa estratégia de jogo que ele está elaborando. Por que ele escolheu determinado narrador para contar uma história? Qual é a emoção que ele está querendo te trazer? Porque na verdade o escritor brinca com as emoções. E é preciso entender quais as emoções que ele está querendo colocar em você como leitor. Por exemplo, eu estou querendo trazer uma pessoa que está aprendendo aqui, junto com quem está vendo. Está aprendendo também a entender como se funciona a leitura, interpretar texto e interpretar produtos culturais. Hoje em dia, a narração, ela também é audiovisual. A câmera, ela é uma forma de narração. Uma câmera bem posicionada, que demonstra uma segurança muitas vezes, ou uma câmera na mão, ela traz um jeito de observar a realidade, né? Na maioria das vezes a gente pode entender que uma realidade mais direta é uma câmera na mão, e uma realidade assim de plano sequência, bem posicionada com iluminação, é uma realidade construída ou não. Tudo vai depender assim da estratégia que o autor está querendo colocar e que foco narrativo ele está querendo trazer. O narrador de terceira pessoa pode aparecer impessoal à primeira vista, mas olhe direito e vê se, na verdade, ele não está querendo jogar justamente com essa emoção de neutralidade, de impessoalidade. E um narrador de primeira pessoa pode parecer mais pessoal à primeira vista, mas olha direito. No caso do Dom Casmurro, ele era advogado e ele sabia lidar com argumentação, retórica, depoimento. E aí é fácil de acreditar na história que ele está querendo trazer. Então, lidar com a narração, para nós que escrevemos, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode fazer na vida. É prestar atenção nessa voz
que fala de terceira pessoa ou fala na primeira pessoa e que aparece. Bruna, não esqueça de comprar maçãs e tomate. Não esqueça, é pra comprar. Termina o vídeo e vai comprar. Bum 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 bum. Why don't we take a nostalgia night? Unlock a capsule sign. Why don't you take your place and claim your will?